Fala pessoal, tudo bom com vocês? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui para falar com vocês sobre, acho que a oitava maravilha do mundo, né? Que é o Flash, por assim dizer. Na verdade, pessoal, eu já queria ter trazido vídeos, tá? Não é por falta de criatividade, é infelizmente por falta de tempo. Eu sei que é chato dar esses recadinhos, né? Mas não pula não, espera um pouquinho que vai valer a pena. Realmente, pra mim, tá um pouquinho apertado por conta do meu trabalho, dos estudos, né? Porque que é ser humano aqui, né? Super-herói, né? Podia, né? E eu sei que eu já falei muito aqui com vocês sobre o final de The Flash, que foi uma decepção. De forma alguma eu passo o pano para o final de The Flash. Só que para não ter que ficar chovendo no molhado, porque todo mundo aqui já sabe disso, vamos falar um pouco mais sobre, não vou dizer o único, mas o melhor episódio da última temporada. Eu estou falando, obviamente, do episódio 10. Já fiz um vídeo aqui no canal gigantesco falando desse episódio, né? Que eu vou deixar aqui nos cards, se você não assistiu ainda, clica lá e assiste, que é o review completo. Só que, obviamente, que depois que passa um tempo, a gente começa a reassistir de novo, a gente começa a pensar mais nesse episódio. Sempre que eu posso, eu tô reassistindo ele, eu tô vendo a cena de novo, porque apesar de todos os problemas que a temporada tem, e todos os problemas que esse episódio tem, porque é sobre isso também que eu vou querer falar no vídeo de hoje, ele tenta preencher aquilo que os fãs queriam que acontecesse há muitos anos. Ele faz isso de uma certa forma? Ele faz da forma mais porca possível. Então no vídeo de hoje eu vou tentar falar aqui pra vocês o que eu acho que eles precisariam ter feito para que o episódio 10 fizesse mais sentido, porque é aquela questão, ele é um bom episódio, ele é de fato o melhor episódio da nona temporada, isso daí eu acho que não tá nem em discussão, não tem nem como debater essa questão, só que ele tem problemas, porque tem coisas que não fazem sentido. Então no vídeo de hoje eu vou tentar trazer aqui a minha opinião sobre o que foi muito bom nele e o que poderia ter sido melhor, né? Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui normalmente eu trago explicações, dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores explicações, teorias, dúvidas e tudo mais sobre The Flash. Para não ter que te encher o saco já lá no meio do vídeo, já deixa seu like, clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, que isso daí me ajuda muito, de verdade. O feedback de vocês, pessoal, é importante. Você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, quer que eu faça um vídeo relacionado com um tema específico, já deixa nos comentários que nós vamos estar analisando tudo para quem sabe trazer isso daí futuramente. E não se esqueça, obviamente, de ativar as notificações para não perder nenhum lançamento futuro. Muito obrigado, de verdade. Vamos falar uma verdade, todo mundo tava com uma expectativa gigantesca de que na última temporada do Flash a luta no passado acontecesse. Eu não sei vocês, mas toda a questão do plot do Ed Town, que é uma coisa que, pelo amor de Deus, cara, essa foi a prova viva de que os fãs têm que entender que não dá pra ficar persistindo numa coisa por anos. Do quanto que eu fiquei revoltado de eles terem desperdiçado o sacrifício do Ed Town para trazer ele de volta na última temporada de uma forma extremamente horrorosa. Eu não sei vocês, mas eu não gostei nem um pouco desse azul cobalto e eu preferia de fato que toda a questão do Ed Town tivesse ficado quietinha e acabado lá na primeira temporada. Então a gente aprendeu que existem certas coisas que é melhor os fãs não persistirem em cima para não dar merda como aconteceu. Só que os fãs também persistiram muito numa outra coisa e essa também aconteceu. Não da forma como muita gente queria, mas aconteceu. Que foi nada mais nada menos do que a luta no passado. A conclusão de um círculo de praticamente 10 anos, né? The Flash ficou praticamente 10 anos no ar. Foi lá em 2014, né? Final de 2014, começo de 2015, se eu não me engano, que teve o final da primeira temporada, onde nós vimos o Barry voltando no tempo, de fato, pela primeira vez, né? Pra poder salvar a mãe dele. E a gente descobre, então, que tem um Flash original lá, que fala pra ele não fazer isso e tudo mais. E com isso tudo, a gente sempre pensou, será que, de fato, o nosso Flash atual, criado nessa linha do tempo paralela, ele vai algum dia virar este Flash que faz o não com a mãozinha? E acredite ou não, tinha muita gente que duvidava disso. Na verdade, em meados de 2020, praticamente, muita gente ainda no Facebook e entre outros lugares falava que isso não ia acontecer, que eles já tinham estragado a série, que a luta no passado tinha sido esquecida e ignorada. Graças a Deus que todas essas pessoas estavam completamente erradas. Porque eu não sei vocês, né? Mas pra mim, pelo menos, The Flash não ia ter um fim sem isso ter acontecido, né? Só que nós vimos que muitas coisas aconteceram ao longo da série. Showrunners,
atores, roteiristas, a direção, tudo mudou, principalmente de 2019 pra cá. Houve literalmente uma crise que aconteceu dentro da série, né, em vários quesitos. Eles pegaram todo o plot, que era pro Barry desaparecer lá com o Jornal do Futuro, voltar no tempo e tudo mais, e deram pra Arrow, né, o que pra mim, pelo menos, foi uma porcaria, mas tudo bem, quem gostou, paciência. E aí, levando tudo isso em consideração, como é que eles iriam finalmente finalizar a série com chave de ouro, por assim dizer, dando o que os fãs queriam, se eles não tinham mais como criar isso? Não tinha mais um nicho para levar até aquele acontecimento. E realmente, pessoal, se a gente for parar para analisar como a luta deveria ter acontecido do início ao fim, com o Flash e o Flashverso lá em 2024, lutando na verdadeira crise das Infinitas Terras, com o Oliver, com a Mulher Gavião, se não me engano, com todo mundo que era para estar lá, e aí de repente numa explosão de luz os dois voltam no tempo e o Flashverso tenta matar o Barry criança e acaba matando a mãe dele, não tinha como adaptar tudo isso de volta, não tinha como encaixar isso de volta, porque a ideia não foi nem utilizada em cima de outra coisa, a ideia foi completamente destruída pelo Eric Wallace, por assim dizer. Então nós tivemos o episódio 10, onde eles tentam de uma forma mais cagada possível, da forma mais porca possível, porque foi sim, meio que na má vontade, conseguir encaixar os acontecimentos do Jornal do Futuro e também da luta no passado na 9ª temporada. Porque não tenho dúvidas, tá? Aquela questão do Flash desaparecer com uma energia azul e ninguém saber para onde ele foi, todo mundo ficar aflito com o desaparecimento dele, isso foi tirado do jornal. Isso era o jornal, né? No dia 25 de abril de 2024, o Flash desaparece em meio a uma crise e a cidade não sabe o que aconteceu com ele. Inclusive, isso também levava um pouco para a linha do tempo da 5ª temporada, onde a Nora cresceu, dizendo que 25 anos depois o Flash continua desaparecido. Então uma coisa que a gente tem certeza, pessoal, no acontecimento da luta no passado original, é que o Flash não voltou para o futuro. De fato, ele se sacrificou, mas a gente não sabe como. Tem algumas pessoas que especulam que depois que o Flash saiu da casa, né, e deixou o Barry a algumas quadras de distância, ele voltou no tempo e virou o raio que atingiu o próprio Barry lá na nova linha do tempo, né, que é o que a gente conhece de 2014 pra cá. Inicialmente, essa história do Barry virar o raio que atingiu ele, eu achava uma porcaria. Só que levando em conta tudo que eles fizeram, cara, pra mim ficaria uma opção melhor. Pelo menos a gente saberia o que aconteceu com o Flash do futuro. Porque até hoje, o paradeiro dele é um mistério. Não adianta vocês irem falar que no final do episódio 10, a gente finalmente descobre o que aconteceu com o Flash do futuro. Não dá pra levar o que aconteceu no episódio 10 em consideração que foi a mesma coisa que aconteceu na linha do tempo original. Não dá pra ter certeza que o Flash do futuro voltava na rua lá pra conversar com o Flashverso depois que ele perdeu os poderes. E sabe por que não dá pra afirmar que isso aconteceu nas duas linhas do tempo? Justamente por conta da construção do acontecimento. No acontecimento original, que é muito mais impactante, eles estão lá no futuro lutando, o Tawny não sabe que a identidade do Flash é Barry Allen, ele de fato não sabe disso, e aí no meio da luta lá, ele acaba descobrindo, né, a identidade do Flash, que é Barry Allen, e nisso ele acaba voltando no tempo para tentar apagar o Flash de uma vez por todas da existência. E aí o Flash do futuro vai lá, segue ele, eles voltam naquela noite e eles lutam com sangue nos olhos. E não tenho dúvida que naquele momento os dois estavam dando o máximo deles mesmos. O Flashverso queria muito matar o Barry e o Barry precisava salvar ele mesmo. E ele não sabia que aquilo era um ponto fixo, porque foi a primeira vez que aquilo aconteceu, tá? Lembrando que um ponto fixo não necessariamente é uma coisa que sempre aconteceu. Podem haver alterações na linha do tempo que gerem um ponto fixo e a partir dessas alterações, daí em diante, esse ponto fixo não pode ser desfeito, porque se ele for desfeito, dá uma explosão temporal e a linha do tempo é completamente alterada. Então, praticamente, o Flash do futuro e o Flashverso criaram um ponto fixo que não podia ter sido alterado naquela noite, que foram os acontecimentos que a gente viu no episódio 10, ou pelo menos era pra ter sido. Porque se a gente for olhar o episódio 10 com mais atenção, a gente já sabe que muita coisa é diferente. Por exemplo, o fato do Barry estar lá no presente, né, em 2023, ele é puxado por uma força azul até o passado. Era muito mais fácil eles terem feito que nem na segunda temporada, no episódio 11, se eu não me engano, onde de fato um Flash reverso do futuro vem pro presente. Ele não sabe ainda que o Flash é o Barry, eles acabam lutando lá em Central City, e aí no meio da luta,
ele acaba descobrindo que o Barry é o Flash. E ele fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele volta no tempo, então, naquela mesma noite, e aí eles poderiam reutilizar as mesmas cenas. E ainda bem que eu toquei nesse ponto, porque, cara, isso me decepcionou de uma forma gigantesca. Vocês sabem que eu não sou fã do último traje do Flash na série, né? Que é o traje feito de pano, que pra mim parece mais um cosplay do que um traje de velocidade. E eu tinha aceitado na última temporada que o traje de couro não ia voltar e tudo mais, e queria usar o traje de pano mesmo, né? Só que sabe uma coisa que eu queria ter visto? A modelagem 3D daquela luta em câmera lenta, desde o momento em que ele quebra a janela até o momento que ele é atirado na parede, tudo lá em slow motion. Mas eu queria muito ter visto o Flash Reverso lutando com o Flash com o traje de pano, porque afinal de contas, ele corre pra casa com traje de pano. E na hora que ele quebra a janela, eles utilizam o modelo 3D do Barry com traje de couro. Eu entendi por que eles precisavam dos primeiros 5 segundos, né? Que era pelo menos pra dar a entender que ele tá quebrando a janela. Depois vocês podem perceber que a câmera não mostra mais um frame sequer deles lutando em câmera lenta, justamente porque não era o mesmo traje, né? E cara, isso pra mim é uma coisa tão porca, mas tão porca, porque eles tinham duas opções. Ou gastavam até o último centavo para remodelar o personagem com o uniforme da 9ª temporada, por assim dizer, ou eles inventavam uma bela desculpa para que o Barry tivesse que usar o traje lá da 1ª/2ª temporada de novo, com o emblema branco, e quebrasse a janela e mostrasse então o slow motion de novo. Eles tinham duas opções e, cara, eles não optaram por nenhuma delas. Eles optaram por fazer a ideia do Eric Wallace, por assim dizer. Que é justamente o quê? Faz o Barry correr com traje de pano até a casa, depois ele quebra a janela, mostramos o boneco 3D com traje de couro, e depois a gente não mostra mais nada deles lutando, porque a gente não tem como mostrar. De verdade, eu queria muito ter visto o bonecão lá com traje de pano, pena que a gente nunca vai ver isso, né? A menos que um desses fãs que mexam com modelagem 3D consigam desenvolver na internet, mas eu acho que isso daí de verdade nunca vai acontecer. E se a gente também for parar para olhar um pouco a construção dos dois acontecimentos, principalmente do episódio 10, a gente vê que a situação não era tão arriscada pro Barry quanto era da primeira vez, justamente porque ele já sabia que aquela luta iria acontecer. Pelo menos para mim no episódio 10, o episódio não conseguiu passar aquela vibe de que o Barry realmente tá preocupado de não conseguir resolver. Até porque no final do episódio, quando o Will Borderton tá falando com ele depois que a luta acaba, ele fala: por que que você me deixou matar ela? Por que que você não salvou ela? E o Barry fala: eu não tive escolha. E o Tawny fala: a morte da sua mãe é um ponto fixo do tempo, e você sabia disso. Cara, essa frase, por mais foda que ela seja, porque eu admito que é foda essa conversa inteira deles, essa frase tira todo o impacto de seriedade que a luta tinha, porque a gente já sabia, tanto quanto o nosso Flash, que ele ia conseguir, que ele ia resolver a luta, e isso daí não é legal, porque da primeira vez que isso acontece, os dois estão desesperados em conseguir resolver a questão, e dessa segunda vez, só o Flash Reverso realmente estava desesperado, né? Assim, não que ele estivesse desesperado, porque isso aí também é outra coisa que muda. Nesse episódio 10, a gente viu que o Flash Reverso, ele simplesmente viaja para os anos 2000 para poder matar o Barry quando era criança. Inclusive, se vocês forem parar para pensar no motivo que faz o Barry voltar no tempo, nem faz sentido. Por que carambolas a força de aceleração negativa puxaria o Barry para o passado para que ele lutasse com o Tawny e impedisse o Tawny de matar ele mesmo? Sendo que a própria força de aceleração negativa queria que o Tawny matasse ele criança e queria ela mesma matar o Flash do futuro. Se ela queria matar o Flash do futuro, ela matasse ele no presente, beleza? Já bota um ponto aí. E deixasse o Tawny sozinho voltar no tempo e matar o Barry criança. A própria força de aceleração se auto-sabotou, porque ela trouxe o Flash do futuro de 2023 lá para o passado, onde ele lutou com ela, derrotou ela e ainda por cima derrotou o Tawny. E isso não faz o menor sentido. Era muito melhor ter aparecido essa versão de Oborton lá em 2023, não nos anos 2000. Até porque a série falhou com duas coisas nesse final de temporada. Em não mostrar um episódio de origem do Flash Reverso, que isso é uma coisa que foi imperdoável. Ninguém aceita que nós não tivemos esse episódio de origem.
Tanto que tinha teorias que depois do episódio 10, o Barry ia ser teletransportado lá pro futuro, lá pra 2100 e pouco, onde o Eobard Thawne tava pra ganhar velocidade e se mostrar o novo Flash. Só que não, a gente viu que o Barry depois foi pro futuro e eu não quero nem lembrar dos acontecimentos do episódio 8, sinceramente. E o outro episódio que a gente também não teve, que faltou, foi o episódio do Thawne descobrindo a identidade do Flash. Porque se vocês parem pra pensar, quando o Thawne descobre a identidade do Barry na linha do tempo original, ele volta instantaneamente no tempo pra matar o Barry criança, sem mais nem menos. E nessa nova linha do tempo, ele tá lá tranquilinho, passeando pela cidade, tipo, cara, como assim? Se ele já sabia que o Barry era o Flash, por que ele simplesmente não voltou e matou logo? Cara, até no Armageddon foi desse jeito, que é um crossover muito mal feito, muito mal elaborado, mas até o próprio Flash Reverso conta pro Barry no Armageddon que ele realizou algo que ele queria ter realizado há muitos anos, que ele voltou naquela noite e ele matou o Barry criança. Cara, era só ter feito isso, mas não, o cara fica passeando o dia inteiro. Pra quê? É como se ele soubesse que o Barry ia pra lá. Isso se chama, meus amores, Eric Wallace escrevendo um roteiro. Não me levem a mal, eu adorei o episódio 10, adorei o Barry conversando com o Thawne, né, passando o dia inteiro juntos, por assim dizer, indo lá tomar um chopp com ele lá no bar, por assim dizer, o Thawne dizendo que ele não tem escolha e tudo mais, sendo que a gente já sabia que ele teria escolha sim. Cara, eu adorei este episódio, só que este episódio simplesmente, olhando por outros olhos, não faz o menor sentido. Outra coisa também que não faz sentido, cara, os pais do Barry nesse episódio. Tudo bem toda a questão lá do hospital, dele ter se machucado, deles quererem ajudar e tudo mais. Mas por que aleatoriamente, do nada, lá pro fim do episódio, o Barry vai pro hospital, o Barry se despede deles, comenta também dos pais dele e tudo mais, e eles dão meio que um abraço triplo, por assim dizer. Eu sei que foi uma despedida dos atores, só que é muito aleatório pensar que o Harry e a Nora simplesmente estão tratando ele como se ele fosse alguém especial, sendo que não, é só um sujeito aleatório que foi atropelado, por assim dizer, entendeu? Então, novamente, não faz também sentido aquela conversa que eles tiveram muito lá de despedida, mas eu entendo que foi uma despedida. E uma outra coisa também que eu acho que poderia ter sido diferente nesse episódio seria a conversa que o Flash tem com o Flash Reverso antes da luta começar. Porque a gente sabe que aquela conversa final do Flash depois de salvar o Barry, indo falar com o Thawne, explicar que ele sabia de tudo e tudo mais, isso só faz sentido por conta daquela conversa anterior que eles têm. Só que aquela conversa anterior, novamente, não representa o perigo que a gente queria que representasse. A gente sabe que o Flash Reverso tá querendo matar e tudo mais, ele tá com ódio, mas não tem o mesmo impacto que isso deveria ter tido. E sinceramente, o Flash ainda tenta falar pra ele, olha só, não faz isso, tá ligado? Porque vai acabar mal pra você. Tudo bem que no fundo o Barry sabia que o Thawne iria fazer de qualquer forma, mas se por algum acaso a ideia do Barry dar certo, ele de fato consegue convencer o Thawne a não fazer isso, cara, aí a gente ia ver uma merda gigantesca na linha do tempo acontecendo. Gigantesca mesmo. Então, assim, depois dessa conversa, tem a luta no passado, que é uma coisa que todo mundo queria ter visto, e ela é muito mal feita, muito porcamente feita, mas assim, muito porcamente feita mesmo. Tanto que eu acho que eu já falei pra vocês também que na hora que o Barry, o nosso Barry atual, fez a mãozinha, né, dando o não pro Flash do passado, cara, pra mim o Grant não deu a melhor atuação dele, parecia meio cansado na hora. Eu acho que ele podia ter mostrado uma seriedade maior, mas é justamente meio que aquele efeito tanto faz, sabe? Também não mostrou aquele impacto gigantesco pra mim, só me realça o fato de que quando o Flash do futuro voltou no tempo, lá na primeira temporada, enfim, causou tudo o que a gente viu até hoje, era a primeira vez que aquilo tinha acontecido, justamente porque ele olha com surpresa pro lado, ele não sabia que ia ter um Flash do passado lá, diferentemente do nosso Barry, que como já sabia que tudo ia acontecer e que tudo ia resultar no que precisava resultar, ele tava meio que tipo, cara, tanto faz, sabe, só não entra aí, enfim, não vem aqui. Uma outra coisa também que não faz sentido no episódio 10 é o fato do Barry, nosso Barry, ter passado o dia inteiro praticamente com os pais dele, pra no final da questão toda, o Flash do final da primeira temporada sair e ir falar com a mãe dele. E ela ia ficar tipo, por que você tá fantasiando desse jeito? E depois ele ia falar que ele é o Barry. Cara, olha a confusão do roteirista. Então assim, praticamente, pessoal, eles podiam ter feito de uma forma muito melhor mesmo. Eu gostei muito sim de ver o Flash do futuro depois indo conversar com o Thawne depois da luta. Eu acho que foi a única parte realmente boa desse episódio
que a gente não tinha visto antes. O que foi que aconteceu com o Flash do futuro depois daquilo? O da verdadeira linha do tempo, a gente nunca vai saber o que aconteceu com ele, porque não dá pra afirmar que foi a mesma coisa, mas o dessa linha do tempo, ele depois foi falar com o Tawny. Inclusive, uma outra coisa também que pra mim não faz muito sentido é o fato de que o Flashverso disse pra ele que a partir desse dia ele ia se dedicar totalmente a destruir a vida do Barry. Só que, cara, ele já sabe que o Flash é o Barry há muito tempo. Portanto, já era pra ele ter feito esse juramento há muito tempo. Eles misturaram um pouco da origem do Flashverso com a luta no passado. Novamente, eu entendi o que eles fizeram, não achei que foi ruim, mas achei que podia ter sido muito melhor essa questão toda. E também o fato do Barry ter sido teletransportado de novo com aquela energia azul lá pro futuro e deixado o Flashverso sozinho preso no passado, não gostei disso. Eu acho que o Tawny podia ter falado com ele tipo, e agora, o que que me resta? Ficar preso aqui pra sempre? E aí o Barry ia falar pra ele, não, você não vai ficar preso. Agora você vai construir o acelerador de partículas, você vai ter que me criar, você vai ter que me treinar. Eu acho que seria muito foda o Flash ter que chegar pra ele falando isso. Tipo, agora você vai ter que me criar, porque se você não me criar, você nunca vai existir no futuro. Isso seria muito melhor do que o diálogo que eles tiveram, na minha opinião, e de repente do Barry simplesmente desaparecer. Aí eu acho que o Barry podia ir correndo de volta pro futuro, né? No caso, o presente dele. Eu acho que teria sido bem melhor. Mas é isso, pessoal. Praticamente eu acho que eu falei tudo o que não faz sentido, tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei. Por favor, não me levem a mal, tá? Se alguém achar aí nos comentários que eu tô criticando muito. Não, de verdade. Eu amei esse episódio. É um episódio que sempre que eu puder eu vou reassistir, porque pra mim ele é maravilhoso, da forma mais porca possível, mas ele é maravilhoso. Só que eu precisava comentar esses detalhes que realmente não fazem sentido e que eu não gostei. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, mas agora eu quero saber de você. Você gostou totalmente desse episódio? Teve coisas que vocês não gostaram? Você concorda com as minhas críticas? Você discorda? Deixa nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.